E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje pessoal, eu vou dar continuidade a esse vídeo aqui, inclusive foi um pedido de uma inscrita, Vilma Cardoso, para calcular as normais, ou seja, as forças de compressão e as forças de tração que tem nessas barras dessas treliças. Por quê? Elas são submetidas a forças normais, axiais, né, de compressão e tração. E a gente tem que saber calcular isso aqui, pessoal, porque é importante. Porque uma barra comprimida e uma barra tracionada tem comportamentos diferentes e para que a estrutura não chegue ao colapso, é muito importante a gente saber quais esforços estão chegando. Então, se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, deixe o seu curtir e bora lá para o vídeo. Então vamos lá, pessoal. Primeira dica que eu dou para vocês: sempre começar pelo nó que tem a menor quantidade de barras. Se eu começar pelo nó A, eu tenho 2 barras. Se eu começar pelo nó B, eu tenho 2 barras. Agora, se eu começar pelo nó C, eu tenho essa barra e essa barra. Se eu começar pelo nó D, a mesma coisa, eu tenho essa e essa. Então, ou eu posso começar pelo nó A, que tem 2 barras, ou pelo nó B. Eu vou começar pelo nó A. Então, primeira coisa, pessoal, eu coloco tudo, desenho o nosso nó A aqui, ó, e coloco tudo que está chegando, que está saindo do nosso nó A. Então, eu tenho essa barra aqui, ó, que está indo para cá, ó. Eu tenho essa que está indo para cá. Eu tenho uma força saindo aqui de 6,67. Eu tenho outra força para cá de 10 kN. Então, já coloquei tudo, pessoal, que está saindo aí da nossa barra, do nosso nó A. Então, aqui é uma normal AC, porque é um NAC, AC. Aqui é NAD, uma normal AD. O que mais que a gente tem? A gente não tem mais nada. Então, feito isso aqui, pessoal, a gente calcula o nosso somatório de forças em X e em Y. Só que antes eu queria falar com vocês um detalhe muito importante. Como tem forças aqui que elas estão inclinadas, a gente precisa de ângulo. Só que nesse exercício, pessoal, propriamente dito, eu não vou trabalhar com ângulo. Eu vou trabalhar com o seno e com o cosseno. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo, de lados 3, 4 e 5, certo? É um triângulo pitagórico. Então, quando o seno, aqui ó, seno, aqui é o ângulo alfa, seno de alfa e cosseno de alfa. O que é o seno? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seria 4 sobre 5. E 4 sobre 5 é 0,8, certo? O nosso cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa, que é 3 sobre 5. E 3 dividido por 5 é 0,6. Então, toda vez que a gente for usar o seno, a gente usa 0,8. Toda vez que a gente for usar cosseno, a gente usa 0,6. Combinado? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso ângulo alfa. Então, primeira coisa, vou começar, pessoal, com o nosso somatório de forças em Y. Então, vou começar com o nosso somatório de forças em Y. Quem que a gente tem em Y aqui, pessoal? A gente tem, somatório de forças em Y é igual a 0. A gente tem o nosso 6,67, que ele está negativo para baixo, menos 6,67. O que mais que a gente tem, pessoal, em Y? A gente tem o nosso NAC, vezes o quê? Como é seno, o seno, pessoal, é sempre vertical, sempre. O cosseno, sempre horizontal. Então, NAC vezes seno, nosso seno é 0,8. 0,8. Quem mais que a gente tem, pessoal? A gente não tem mais nada, né? Tem essa força para baixo, tem essa aqui está em X, essa aqui está em X, então igual a 0. Então, como eu quero saber quanto vale NAC, eu conservo ele no primeiro membro. NAC vezes seno 0,8 é igual. Esse 6,67, ele está negativo, ele passa para cá do outro lado da igualdade, trocando de operação. Então, ele fica positivo, 6,67. Então, o nosso NAC é igual a 6,67 dividido por 0,8. Certo? Então, 6,67 dividido por 0,8,
8,33. Esse resultado, pessoal, 8,33 está em newtons e quilonewtons. Então, a nossa barra NAC vale 8,33. Se ela deu positivo, pessoal, é sinal que ela está sendo aumentada. Se ela está sendo aumentada, ela está sendo tracionada. Então, aqui a nossa barra NAC, ela está sofrendo uma tração, certo? Agora a gente vai fazer o nosso somatório de forças em X. Somatório de forças em X igual a zero. Quem que a gente tem em X? A gente tem aqui, ó, o nosso NAD, tem o nosso 10, né, que é menos 10, e nós temos a nossa força inclinada aqui, ó, que é o NAC. Então, é mais NAC, agora é o cosseno, né, porque a gente trabalhando em X, vezes o cosseno é 0,6, igual a zero. Então, a gente quer saber quem é o nosso NAC, conserva ele, né? NAC, desculpa, o NAC a gente já sabe, né, pessoal? Desculpa. Então, aqui, ó, nosso NAC, vamos fazer direto para não confundir vocês. Então, NAD menos 10. Agora, o nosso NAC a gente já sabe, né? Que é 8,33 mais 8,33 vezes 0,6, isso aqui é muito importante, igual a zero. NAD menos 10, 8,33 vezes 0,6 dá 5. Então, mais 5 igual a zero. NAD é igual. Esse menos e esse mais 5 passa tudo para lá. Então, esse cara aqui que está negativo passa positivo. E esse que está positivo passa negativo, menos 5. Então, 10 menos 5 é igual a 5 quilonewtons. Então, o nosso NAD, pessoal, ele vale 5 quilonewtons. Se ele vale 5 quilonewtons, ele é positivo, ele está tracionando. Então, a nossa barra aqui, ó, NAD, está sendo tracionada. Agora, a gente vai pegar o nosso nó B. Eu vou pegar outra folha aqui, pessoal, para não poluir muito essa. Então, eu vou desenhar todas as forças que estão saindo do nosso nó B aqui nessa folha. Então, eu escrevo o nosso nó B aqui. O que a gente tem saindo aqui? Tem essa força, tem aqui, certo? Nós temos aqui, certo? E nós temos aqui também 6,67 no nosso nó B. Então, dito isso, pessoal, a gente vai fazer os nossos somatórios de forças em X e em Y. Então, vamos começar primeiro com o nosso somatório de forças em Y. Então, primeira coisa que a gente tem que verificar, tá tudo certinho, tá tudo saindo como tá aqui, as forças entrando. Então, vamos lá. Somatório de forças em Y é igual. Quem que a gente tem em Y? Primeiro eu vou escrever aqui as nossas normais, né, pessoal? N, aqui é a nossa normal NBC, e aqui é a nossa normal NBD. Então, NBC e NBD. Então, somatório de forças em Y, eu tenho o 6,67, que ele está para cima. Quem mais que a gente tem em Y? A gente tem a nossa força NBC. Ela é positiva? É positiva, pessoal. Muita gente confunde, ó. Por quê? Aqui está o nosso eixo vertical, que é o nosso eixo Y. E aqui está o nosso eixo X. Tudo que está para cima é positivo no eixo Y. Tudo que está para baixo é negativo, independente do lado que tiver. Já em X é o contrário. Em X, ó, aqui é o nosso eixo X. Tudo que está para cá em X é negativo. E tudo que está para cá em X é positivo. Então, essa é a confusão que muita gente faz. Então, é 6,67. O que mais que a gente tem? Mais NBC. Seno de quê? Como é seno que a gente está trabalhando, seno vale 0,8. Igual a zero. Então, vamos lá. NBC, que é o que a gente quer saber, seno de 0,8,
é igual a 6,67 está positivo, passa para cá, negativo. Certo? Então, NBC é igual a menos 6,67 dividido por 0,8. Vamos lá, pessoal. 6,67 dividido por 0,8. 8,33 também. 8,33. Só que aqui, agora, pessoal, é negativo, porque mais é menos vezes dividido por mais dá menos. Então, a nossa NBC vale menos 8,33. Então, a gente vai aqui e marca, ó, menos 8,33. Agora, essa barra, pessoal, ela está sendo comprimida. Ela está sendo comprimida, porque negativo, entende-se que a gente está diminuindo a barra, né? Com pressão a gente diminui a barra, por isso que o resultado é negativo, certo? Agora a gente vai fazer o nosso somatório de forças em X. Quem que a gente tem aqui, pessoal? Em X, a gente tem o nosso NBD, que é negativo agora, ó, NBD. Tem o nosso NBD, certo? Nosso NBD. Quem mais que a gente tem? A gente tem também o nosso BC, NBC, menos NBC. Entenderam? Ó, tá em X, ele é negativo que está para cá, BD. Tá em X negativo que está para cá. Só que aqui essa força ela está inclinada, vezes o cosseno. A gente falou que o cosseno a gente vai usar 0,6. O que mais que a gente tem, pessoal? A gente não tem mais nada em X, igual a 0. Vamos ver se a gente já descobriu quanto vale alguma dessas forças aqui, ó. NAD nós já temos, a gente já tem NBC, a gente já tem, tá aqui, ó. NBC vale menos 8,33 e NBD a gente também já tem. Então vamos colocar aqui, ó. NBD menos o nosso NBC, pessoal, ele vale menos 8,33. Então, ó, isso aqui é muito importante a gente essa etapa. O NBC vale menos 8,33 vezes cosseno de 0,6 igual a 0. Menos NBD. Agora aqui a multiplicação de sinais. Menos vezes menos dá mais. 8,33 vezes cosseno 0,6 igual a 0. Menos NBD, que é o que a gente quer descobrir agora, né, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, né, esse NBD, vai conservar ele aqui no primeiro membro. NBD mais, agora, 8,33 vezes 0,6. 8,33 vezes 0,6. 5. 4,99 é 5. Mais 5 igual a 0. Agora, uma coisa que muita gente confunde, pessoal. Eu quero saber o valor dessa incógnita. Então, eu tenho que passar para o outro membro só o valor do numérico, né? Então, é menos NBD igual, o 5 passa para cá, negativo. Agora, aqui muita gente confunde. Menos NBD é a mesma coisa que, aqui não tem nada, é 1. É a mesma coisa que menos 1. Então, eu tenho que dividir isso aqui, ó. NBD é igual a menos 5. O menos 1 passa para cá dividindo. Ele não troca a operação, tá, pessoal? Porque quer dizer, ele não troca o sinal, ele troca a operação. Aqui ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, NBD é igual a 5 kN. Então, NBD, que é essa força aqui, ó, igual a 5 kN. Se é positivo, essa barra está sofrendo uma tração. Agora, pessoal, a gente nem precisa calcular, né? A nossa força DA, quer dizer, né? Porque entenda o seguinte,
se eu tenho uma força puxando para cá, tracionando essa barra, por lógica, para isso aqui ficar equilibrado, eu tenho que ter outra força igual aqui desse lado para isso ficar equilibrado. Isso é estática. Então isso aqui é 5 kN, a mesma coisa, tracionado, certo? Eu nem precisaria ter calculado, certo? Como a gente calculou aqui, ó, NAD. Então, a nossa resposta bateu. O NAD é igual a 5. Nem precisaria ter calculado isso aqui. A gente só calculou para tirar a dúvida de vocês. Então, isso aqui tem que valer 5 a mesma coisa, certo? Porque senão isso aqui não fica em equilíbrio. Agora, sobrou o nosso nó D. Se a gente pegar e colocar o nosso nó D aqui, e colocar tudo que sai dele, ó. Se a gente for fazer o nosso somatório de forças em X, a gente vai concluir que NDA, que está aqui, ele é negativo, mais NDB igual a zero. Quando a gente passa isso aqui para cá, NDA igual a menos NDB, a gente já conclui que NDA tem que ser igual NDB. Isso é fato. Agora, quando a gente for fazer o nosso somatório de forças em Y, a gente já vai ver que isso aqui, pessoal, não tem nada chegando aqui, ó, de força nessa barra. Mas a gente vai fazer aqui, ó, somatório de forças em Y. A gente tem o nosso nó D. Quem que a gente tem saindo do nosso nó? NDC, né? Tá indo para cá. Então, NDC é igual a quem? Não tem mais nada, igual a zero. Então, NDC comprovou que não tem nenhuma carga chegando aqui. Agora, a gente vai fazer uma análise desses resultados. Por exemplo, aqui, pessoal, deu negativo e comprovou realmente que essa barra ela está sendo comprimida. Por quê? Se eu tenho um carregamento de 10 kN nesse sentido, vai tender que a comprimir essa barra e a tracionar essa barra. Ao mesmo modo que vai querer tracionar essas duas barras também, certo? Então, esse resultado que a gente achou aqui numérico, ele vem a comprovar que os nossos cálculos estão certos. Por exemplo, se vocês tivessem encontrado lá um resultado aqui positivo, estaria dizendo que essa barra estaria tracionada. E seria impossível essa barra ser tracionada com essa carga jogando para cá, a não ser que a carga tivesse assim, que é o contrário dessa barra aqui, que ela está sofrendo uma tração, certo? Então, pessoal, esse foi um vídeo, eu acho que ficou um pouquinho longo, mas acho que deu para sanar a dúvida de vocês. Se ficou alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo aí para vocês.